Não, que a notícia é importante, acho que você, inclusive, Paulo, pode trazer até mais informações sobre isso, porque o vice-governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, acabou deixando o Democratas. Opa! Né? E pegou aí o partido de surpresa. E ele vai se filiar justamente ao PSDB nesta sexta-feira. E essa mudança acabou reforçando aí as articulações para que ele entre na corrida ao governo de São Paulo em 2022, caso o Dória saia e vá disputar a presidência da República, né? E o líder do DEM na Câmara, o Efraim Filho, considerou equivocada essa decisão do Rodrigo Garcia e não descartou um convite para Geraldo Alckmin ir para o DEM e também talvez entrar aí nessa disputa. Você tem até mais informações sobre isso, Paulo? Eu tenho uma apuração que eu fiz, inclusive, nesta semana, que é uma apuração importante, que muda bastante o cenário político, principalmente dentro do PSDB, que é o seguinte. Há possibilidade, se o Dória for oficializado dentro do PSDB como candidato à presidência da República, que o Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, saia do PSDB e vá para o Podemos. Para concorrer também. É mesmo? A presidência Mas da acha que vai conseguir? Buscando ser um cara que agregue mais apoios desses que estão aí, né? Amoedo, Mandetta, enfim, uma possível... Não, acho ele um grande gestor, mas não sei se ele tem a projeção. Agora, eu acho que né? o Alckmin realmente entra como um nome forte, Paulo Matias. Primeiro, aquela questão que você sempre fala, né? Do cardápio, né? Quais são as opções? O Alckmin é alguém muito conhecido aqui em São Paulo. A gente sabe que o eleitorado de São Paulo, principalmente no interior, é muito conservador. É muito conservador. Tá morto, e gosta de ir no pragmático, né? Na coisa certa, que já viu que não deu muito problema. Então ele acha que ele desponta como um nome forte. Agora, pensando do ponto de vista do Dória, né? Eu não sei nem se ele conseguiria se reeleger aqui em São Paulo. O nome dele agora, nas ele entrar são nessa disputa aí, que já está bastante polarizado entre Lula e Bolsonaro, a gente viu os índices das pesquisas ontem, tanto do Datafolha como do Poder Data. Pode arruinar o PSDB. Mostrando o Dória com 4%, alguma coisa assim. Então, assim, mal. Talvez ele aposte no marketing dele, né? Que funcionou em outras eleições. Mas será que nessa vai funcionar? Olha, o que me chamou a atenção da pesquisa do Dória, essa última Datafolha, é o índice de rejeição. De rejeição. Ele é o terceiro. Exato. Muito alto. Ele é o terceiro. Quer dizer, seja, tem uma intenção de um voto índice muito baixa alto. e uma rejeição muito grande. Rejeição mais de 60% é praticamente impossível. Agora, vocês estão esquecendo de um nome que é reiteradamente, inclusive no discurso de ontem, falou novamente nesse nome. O Weintraub. Não é o Weintraub. Não, o Weintraub quer ser o candidato do Bolsonaro. Seria o nome, hein? Mas o candidato in pectore do Bolsonaro chama-se Tarcísio Gomes de Freitas. Ou seja, tem o Bolsonaro voltou a falar. Ele tem um estereótipo, o Vini tá falando desse eleitorado tradicionalista, conservador, técnico, é um homem austero, é um homem que é admirado e respeitado, inclusive pelos oposicionistas que fazem oposição ao governo Bolsonaro. Ele pode ter uma grande projeção, já que o Alckmin tem alguns probleminhas na justiça, eventualmente tem exatamente um recall enorme, ele está dentro desse estereótipo, mas o Tarcísio não tem nenhuma acusação, nenhum tipo de denúncia, nenhum tipo de crítica, inclusive, ao próprio trabalho que ele vem feito, que é elogiado, inclusive, por oposicionistas. Eu acho que esse é um nome que se projeta para ser competitivo. Quer fazer seu comentário? Não, vai ser um momento de teste se o Tarcísio vier também. Um momento de teste e um momento de avaliação do trabalho dele, porque ele é muito bom em inaugurar obras, eu vejo muito aí. Às vezes é inaugurar 2 km de estrada em algum lugar, mas tá sempre apresentando as coisas que ele faz. Vai ser um momento, se ele se candidatar, vai ser um momento de olhar e dizer, realmente, ele teve esse resultado espetacular ou não tanto assim, e o quanto ele está ligado ao bolsonarismo, ou quanto ele pode fazer uma gestão independente apenas do movimento político bolsonarista. Eu queria fazer uma provocação pro Paulo. Eu queria fazer uma provocação para vocês em relação a essa última pesquisa do Datafolha, que saiu. Eu recebi um paper ontem do cientista político... Não, calma. Pesquisa presidencial. Eu recebi um paper ontem no WhatsApp do cientista político Antônio Lavareda, e ele fez uma organização de raciocínio que eu gostei bastante para avaliar essa pesquisa Datafolha. Eu queria trazer alguns pontos para vocês. Vocês sabiam que esta foi a primeira pesquisa da Datafolha, essa que deu Lula 63% contra 37% nos votos válidos contra o Bolsonaro? Essa foi a primeira pesquisa da Datafolha presencial nesta pandemia.
Ou seja, ano passado, o Datafolha sempre fez pesquisas por telefone. E as outras pesquisas têm sido assim também, né? Como a do Poder Data também. Por telefone. Por telefone. Isso, ou seja, então, o Datafolha só essa do Datafolha agora que foi específica, presencial. Ele diz que foi presencial. Só que ele traz um dado aqui que eu acho que vale a pena a gente pensar aqui. Que a partir do momento em que as pesquisas são realizadas presencialmente, ele tem estudos aqui, no caso, por exemplo, em São Paulo, 2/3 das pessoas que já foram perguntadas dizem que não se sentem seguros em responder uma pesquisa na rua. Porque o presencial é assim, você tá lá na rua, tal, a galera vai, você para a pessoa, faz o Augusto Nunes falou que as pessoas mentem. É diferente, é diferente. Sobre sexo. Além disso, isso é o método, né? Segundo ele, isso influenciaria bastante. Ele diz que nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, não existe pesquisa presencial, é 100% telefônica e que o Brasil teria 98,5% o telefone é mais confiável, da população que tem acesso à telefonia. Esse é um ponto. Sei. O outro ponto é o efeito questionário. O que seria o efeito questionário nesta pesquisa Datafolha? Que, segundo ele, o Datafolha não divulga a ordem das perguntas que estão sendo feitas. E nesta ordem, segundo ele, muito provavelmente dá a entender que no Datafolha foi feita a primeira pergunta se relacionando à pandemia. Qual é a avaliação que você faz em relação à atuação do Brasil na pandemia? E as pessoas foram falando de pandemia. E a segunda pergunta, em quem você vai votar? Segundo o Lavaredo, o que ele me traz aqui, aí eu concordo com ele, isso tem uma influência direta no resultado da pesquisa. Um outro ponto para a gente observar lembra que o Bolsonaro é um péssimo gestor na pandemia e respondem que não vão votar nele. As pessoas são induzidas a pensar obviamente assim, a pandemia é... Não, fazendo uma análise... Não, Vini... A pandemia é uma coisa negativa. Sim, isso é fato. Para qualquer gestor. Isso é fato, para qualquer um. Da mesma você maneira, foca a pessoa naquilo que é ruim do governo. Isso, exatamente. Ou que é induzida a pensar que é ruim. O próprio Lavaredo aqui, ele também ressalta uma outra parte que para ele é fundamental, aí eu tenho algumas divergências, de que na pesquisa está escrito Lula, PT, Bolsonaro sem partido. Isso traria uma certa indefinição. Eu discordo um pouco em relação a isso. E o último ponto, para fechar, não vou falar mais nada, é a variável de controle, que ele chama das cotas, né? Para assegurar a representatividade dos principais grupos que existem. Que o Datafolha não apresenta qual é essa representatividade, que, segundo ele, a representatividade mais importante para se avaliar uma pesquisa seria a do recall. Ou seja, você votou em Bolsonaro em 2018? Sim, não. Você vota em Lula em 2022? Sim, não. Isso não foi feito pelo Datafolha. E aí ele diz aqui que não sabe por que foram colocadas todas essas mudanças aí na pesquisa que foi divulgada nessa semana. Estou apenas colocando aqui dados, fatos para a gente avaliar. Vocês querem fazer algum comentário? Eu quero, lógico. É evidente que quando você vai fazer uma pesquisa, existe todo um método científico de aferição dos resultados. A maneira que você coloca a pergunta, a ordem, a maneira com que você elabora os questionamentos, é lógico que alteram. Se você faz questões sobre a pandemia, se você induz o eleitor, o questionado, a fazer uma avaliação negativa da pandemia, se você projeta Bolsonaro, número de mortes, genocídio, se você faz todo esse tipo de arcabouço, e se você não traz à luz essa metodologia científica para induzir o eleitor, é lógico que você pode mentir cientificamente com dados reais dos eleitores que são induzidos pelo seu método. Mas, Adriles, sinceramente, esse é o método científico espúrio de indução de voto do Datafolha. Para fechar. De onde você tirou que a pesquisa falou em genocídio? Óbvio que se ela falou foi uma indução total. Agora, tirar isso... Eu sou capaz de apostar com você que a pesquisa não fala em genocídio ali no momento. Joel, é uma dedução. Mas sim, o que o Paulo levanta é real. Metodologias diferentes da pesquisa podem induzir as pessoas a responder de maneira diferente. Se você foca Você acha que o Datafolha não fez isso? Se você foca a pessoa num aspecto negativo do governo, na minha singela opinião, um aspecto negativo bastante relevante do governo, você aumenta a porcentagem das pessoas que vai ver negativamente o governo. Isso eu não tenho dúvida. Seria bom o Datafolha ser mais transparente sempre e revelar sua metodologia. Queridos, vamos até que ele é bastante. Muito obrigado. Agora eu quero saber